Você provavelmente conhece o Japão como uma grande potência do futebol asiático, certo? Craques espalhados pela Europa, a seleção encarando gigantes de igual para igual. Mas acredite, há pouco mais de 30 anos, o Japão sequer competia no cenário mundial, tanto que até os próprios japoneses diziam: nossa seleção só entra em campo para perder. Porém, tudo começou a mudar nos anos 60, graças a uma parceria com a Alemanha. O povo alemão é conhecido pela sua disciplina, organização e pontualidade, características também enraizadas na sociedade japonesa. Com valores tão próximos, seria natural que uma aliança entre eles teria sucesso no futebol. Porém, ela só foi possível graças ao esforço de dois homens, um treinador pioneiro e um jogador corajoso. Para começar a história, temos que voltar para 1921, quando a seleção japonesa realizou sua primeira partida, um amistoso contra Filipinas. Nesse ponto, o futebol japonês era completamente amador, porém, mesmo assim, o time disputou as Olimpíadas em 1936 em Berlim, evento que marcaria o início da relação entre esses dois países no futebol. Mesmo com um time inferior, o Japão venceu a favorita Suécia de virada, em um evento que ficou conhecido como o Milagre de Berlim e segue lembrado pelos torcedores japoneses até hoje. Essa época também é lembrada pela relação política entre esses dois países, que junto com a Itália formaram o Bloco do Eixo, na Segunda Guerra Mundial. Após sair perdedor dessa guerra, o novo governo procurava reconstruir e modernizar o país, e uma das estratégias foi sediar as Olimpíadas, em 1964. Porém, nessa época, o futebol não era popular no país, sendo praticado apenas em universidades e empresas, e a seleção do país era conhecida por entrar em campo só para perder. Portanto, era necessária uma mudança urgente, para que a seleção não desse um vexame jogando as Olimpíadas em casa. Foi então que o presidente da Federação Japonesa recorreu a um amigo alemão, que lhe apresentou aquele que mudaria a história do futebol japonês, o lendário treinador Detmar Kramer. Nascido em Dortmund em 1925, Detmar Kramer jogou como meio-campista em clubes pequenos e, após lutar na Segunda Guerra Mundial, virou treinador de times modestos na Alemanha e chegou até a trabalhar na seleção alemã, mas nunca teve espaço nos grandes clubes. Foi então que em 1960 ele aceitou um desafio improvável: morar no Japão para treinar a seleção do país. Quando chegou ao Japão, percebeu a situação precária do esporte. Lá, não haviam times profissionais, o futebol era jogado principalmente em universidades. Além disso, havia torneios organizados por clubes de futebol de empresas. Coube a ele então não só treinar a seleção, mas sim mudar a realidade do esporte no país. Ele introduziu métodos de treino europeus, com foco em disciplina tática, fundamentos e condicionamento físico, criou cursos e capacitou técnicos japoneses. Além disso, ele trabalhou com dirigentes, empresários e políticos para organizar campeonatos e melhorar a gestão esportiva. Resumindo, ele trouxe ao Japão a mentalidade profissional do futebol europeu, adaptando à cultura japonesa e criando um estilo de jogo próprio. Todo esse trabalho foi recompensado, pois nas Olimpíadas de 1964, o Japão venceu a poderosa Argentina e avançou na fase de grupos daquele torneio. Após isso, ele deixou o Japão e provou ser um treinador brilhante, ao vencer o bicampeonato da Liga dos Campeões pelo Bayern de Munique em 1975 e 76, onde treinou as lendas Franz Beckenbauer e Gerd Müller. Sem ele, o futebol japonês continuou a evoluir, com a criação da Liga Japonesa de Futebol em 1965, ainda com equipes amadoras. Mais tarde, em 1992, foi criada a J-League, um campeonato mais estruturado e profissional, que foi uma virada de chave para o progresso do futebol japonês. A nova liga se mostrou um sucesso, muito por conta da contratação de astros estrangeiros, como Stoichkov e Gary Lineker, mas principalmente de brasileiros como Zico, Leonardo, Bebeto e Dunga. Mas se antes um alemão foi ao Japão ensinar futebol, nos anos 70 um japonês faria o caminho contrário para brilhar nos campos da Alemanha: Yasuhiko Okudera. Em 1977, a seleção japonesa realizou um amistoso na Alemanha e o jogador Yasuhiko Okudera chamou a atenção do treinador do Colônia, que lhe ofereceu um contrato, mesmo com ele não atuando profissionalmente. Logo de cara, Okudera se destacou, ajudando o Colônia a vencer a Copa da Alemanha e a Bundesliga naquele mesmo ano. Ele fez sua carreira praticamente toda na Bundesliga, onde atuou por mais de uma década, acumulando mais de 250 partidas em solo alemão, onde jogou também por Hertha Berlim e Werder Bremen. Por fim, retornou ao seu país natal, levando na bagagem muita história e tornando o sonho de muitos jovens japoneses se tornarem jogadores profissionais na Alemanha. Com o caminho aberto, vários japoneses partiram para a Alemanha e se destacaram, como Naohiro Takahara no Hamburgo, Atsuto Uchida no Schalke 04 ou Shinji Okazaki pelo Stuttgart. Além de se destacar na Alemanha, muitos jogadores se utilizaram dessa oportunidade para alcançar times ainda maiores, como o Wataru Endo, que foi do Stuttgart para o Liverpool, ou Shinji Kagawa, que foi do Borussia Dortmund para o Manchester United.
Mas além desse histórico de sucesso, existe uma ligação entre Japão e Alemanha que vai além do futebol em campo. A cultura japonesa valoriza profundamente a hierarquia e comprometimento coletivo, e a busca pela excelência silenciosa, valores que dialogam com o estilo alemão de pensar futebol. Os japoneses têm um futebol marcado pela obediência tática, inteligência posicional e intensidade, sem a necessidade de holofotes. Clubes alemães veem jogadores japoneses como trabalhadores dedicados, disciplinados e focados no coletivo, características que se encaixam perfeitamente na cultura da Bundesliga. É curioso observar que para muitos japoneses, atuar na Alemanha virou quase uma escolha de coração. Eles não apenas vão para cumprir contrato, vão para se desenvolver, estudar o jogo e crescer como atletas. Os clubes alemães, por sua vez, percebem esse valor. Muitos, inclusive, mantêm scouts específicos para o mercado asiático. Além disso, a Bundesliga tem interesse em expandir sua popularidade na Ásia, e contar com atletas japoneses de destaque ajuda a abrir e consolidar esse mercado. Mesmo com toda essa parceria entre os dois países, a história pregou uma peça cruel na Alemanha. Na Copa de 2022, os dois países se enfrentaram na primeira rodada da fase de grupos. Nesse jogo, o Japão venceu por 2-0, com gols de Hitsu Doan e Takuma Asano, jogadores que atuavam em clubes alemães. Além disso, a seleção japonesa contava com outros 6 jogadores da Bundesliga. E como se não bastasse a derrota, nas próximas partidas a Alemanha não conseguiu bons resultados, e curiosamente acabou sendo eliminada por conta de uma derrota contra uma seleção que no passado o país ajudou a se profissionalizar, e hoje em dia fornece emprego para seus atletas. E aí, você ficou com dó da Alemanha? Depois do 7-1, todo castigo para a seleção alemã é pouco. Com tudo isso, pode-se concluir que o plano de tornar o futebol japonês competitivo, que começou em 1960, foi um sucesso. A seleção atual vem em franca evolução, com jogadores atuando em grandes ligas europeias, e não somente na Bundesliga. Os clubes japoneses também cresceram, sendo campeões várias vezes da Liga dos Campeões da Ásia. Vale ressaltar que toda a construção do futebol japonês também serviu para as mulheres, já que a seleção feminina é melhor que a masculina. Em 2011, a seleção japonesa feminina foi campeã do mundo, além de já ter acumulado medalhas em Olimpíadas. E grande parte desse sucesso passa pela aliança que Japão e Alemanha desenvolveram ao longo de décadas, seja pelo pioneirismo do técnico Detmar Kramer, que praticamente reinventou o futebol japonês, seja pela coragem de Yasuhiko Okudera ao se aventurar rumo ao desconhecido no futebol alemão, ou ainda pelo respeito e disciplina do povo japonês, que soube lidar com os desafios e hoje vê o seu país desfrutar do sucesso no futebol. Mas e aí, gostou dessa história? Acha que o futebol japonês vai fazer bonito na próxima Copa do Mundo? Comenta aqui a sua opinião. E se você viu o vídeo até aqui, é sinal que foi bom, então se inscreve no canal e deixa o like. Aqui na tela deixei selecionado um outro vídeo muito bom, então dê uma olhada depois. Eu vou ficando por aqui e nos vemos no próximo vídeo.